De quem é essa frustração? De quem é essa sensação de vazio? É de fato sua? Eu quero trazer essa reflexão porque ao longo de muitos atendimentos que eu faço e também da minha vida pessoal, essa questão sobre o estar sempre frustrado, com a sensação de vazio, de parecer que nunca alcançou nada, é uma situação que está sempre presente. Muitas mulheres chegam com essa sensação. Eu tô frustrada, a vida não é como eu quero, eu não alcanço o que eu desejo. E aí quando a gente vai trazendo, né, o movimento de perguntar o que é que ela desejou, o que é que ela já alcançou, o que é que um dia foi sonho e hoje é realidade, a gente percebe o tanto de coisa que todo mundo já realizou. Só que a gente não tem um marco para mensurar e falar, cheguei à etapa 1, alcancei, sabe tipo corrida que vai marcando? 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros e você vai entendendo o quanto você já avançou. Então, muitas pessoas estão sem esse marco. E aí é a sensação realmente da roda de hamster. A gente está sempre buscando o que o outro tá trazendo de informação. E aí você não tinha como meta, vamos dizer assim, fazer faculdade. E aí todo mundo faz faculdade, fazer faculdade vira uma meta sua, e você começa a se sentir frustrado porque não entrou naquela faculdade que você queria. Mas na verdade você nem queria, você nunca tinha cogitado aquilo. E aí daqui a pouco você formou, começou a trabalhar em um local e olhou para a volta, né? E estava todo mundo trabalhando em outro local. E aí você ficou frustrado porque não foi para aquele local ali, mas nunca esteve na sua meta ir para lá. E aí você começa a ficar, poxa, eu só consigo um emprego ruim. E isso, gente, vai para tudo. Vai para o carro que você compra, para o local que você mora, para o celular que você tem, porque é muito interessante como as coisas viram marcas sem precisar, marcam na verdade as coisas sem precisar ser dito, né? Você pode ter um celular que seja o mesmo valor do celular, né, mais famoso hoje em dia, que é o iPhone. Então, você pode sim ter um celular de uma outra marca que tenha sido o mesmo valor do iPhone. Mas ao tirar da sua bolsa o outro celular, ninguém vai relacionar ao seu poder aquisitivo. Por quê? Porque ninguém vai reconhecer ele. Agora, se você tirar um iPhone, automaticamente o cérebro de quem está vendo aciona que ela tem dinheiro porque comprou o iPhone. Por quê? Porque o iPhone é considerado um celular caro. Mas se você tirar um outro da bolsa, do mesmo valor, aquilo não aciona o gatilho na outra pessoa de olhar. E aí é a mesma sensação. Às vezes você tá com um emprego, você tá num trabalho que sim, financeiramente você está recebendo o mesmo daquele outro profissional na outra empresa. Só que socialmente, quando olham para o outro, parece que o outro tem mais sucesso que você. Porque sucesso no sentido de achar que sucesso financeiro, tá? Então a pessoa olha e fala: não, o outro tá melhor porque trabalha na empresa tal. Só que vocês recebem o mesmo valor financeiro. Então, na prática, vocês têm acesso às mesmas condições. Mas muita gente está no emprego A, sonhando com a estrutura do status do emprego B, pela questão do ser aprovado pelo externo, tá? Vamos dar um exemplo simples, tá? Um exemplo, mas gente, não levem esses exemplos tão ao pé da letra, mas é a realidade muitas vezes. Vamos dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que está rodando Uber, né? Ela roda Uber o dia todo e faz o mesmo valor de uma nutricionista que trabalha no hospital maravilhoso da região. E aí a pessoa olha e pensa: não, a nutricionista X,
né, que trabalha no hospital Y lá, tá muito melhor de vida, né? Teve sucesso. A mulher que faz Uber, coitada, só faz Uber. Financeiramente, as duas estão recebendo o mesmo valor financeiro, tá? Falando aqui apenas sobre dinheiro. Por quê? Porque é a grande causa de muitas frustrações. E aí, isso é bem interessante porque foi uma realidade minha, tá? E aí eu quero trazer para vocês por isso, porque eu atendo mulheres que estão nesse mesmo movimento. Estão buscando, às vezes, um cargo, um espaço, um local que elas não desejariam, porque o foco delas era fazer um valor X. E de tanto focar em entender que só naquele status, naquele serviço, ela faria aquele valor, ela não percebeu o que já está fazendo. Isso aconteceu comigo, tá? Por quê? Porque eu fiquei muito tempo, eu fiquei um período concursada, fiquei um período trabalhando CLT, e a gente tem aquele perfil, né? Uau, eu quero trabalhar na empresa X porque paga melhor, eu quero trabalhar na área X porque paga melhor. E aí, quando eu saí e comecei a ficar só aqui no online, só trabalhando com astrologia, com tarô, faço atendimento de nutrição, mas saí desse movimento da nutrição clínica, né, muito mais médica. Eu trago muito mais a simbologia, entender as conexões do emocional com o que ela está passando no dia a dia. Eu fiquei muito tempo frustrada, porque eu entendia que eu tinha fracassado. Eu estava fracassada, porque eu não estava trabalhando numa empresa reconhecida, não estava num hospital, num concurso bom federal, e eu estava só atendendo. E aquilo eu fiquei anos, né, com aquela sensação da roda de hamster, eu tô correndo atrás de ficar, né, bem profissionalmente. Só que o bem profissionalmente aqui, eu tava falando realmente em questões financeiras. Só que eu não tinha parado para somar e ver tudo que eu estava produzindo. Por quê? Porque a vida, ela foi fazendo o seguinte, ela foi aumentando o nosso custo, né? Se você perceber, todo ano você tem um custo a mais. Então a água aumenta, a luz aumenta, a escola aumenta, o mercado aumenta, tudo aumenta. E eu não tinha parado para pensar que eu estava acompanhando financeiramente esses aumentos. Então, sim, se eu estou acompanhando financeiramente os aumentos, o meu valor de entrada está crescendo. Porque senão eu tinha ficado estacionada. Tinha aumentado tudo, eu não tinha conseguido sair do lugar. E aí, quando eu parei para sentar e passei algum tempo só anotando todo cliente por cliente que vinha, eu anotava para poder identificar o quanto eu fazia por mês. E pasmem, eu já estava fazendo o salário daquele emprego que eu achava que precisava. Eu já estava recebendo como aquela nutricionista que está lá, naquela função e naquela área que eu achava que era a melhor que fazia, né, na minha área na época. Então a minha frustração, quando eu fui olhar, não era pelo dinheiro. A minha frustração era pelo que em volta as pessoas olhavam. Porque quando eu não tenho um local fixo para ir, para voltar, né, um local para ser reconhecida nutricionista de tal hospital, era aquilo que estava me frustrando. Porque as pessoas próximas, né, o meu meio social estava olhando para mim como uma desempregada, como uma fracassada desempregada que estava usando a astrologia e o tarô para fazer bico. E que atender online era bico. E eu comprei essa ideia. Comprei e me afundei, porque fiquei girando numa roda de hamster, querendo provar que aquilo funcionava, e me desgastou. Então a frustração não era minha. E eu tô trazendo essa reflexão porque você precisa entender qual é a sua frustração. Tem muita gente frustrada nos relacionamentos, mas a frustração no fundo não é por ela. Ela, de essência, está feliz na relação.
mas o entorno, os olhares em volta incomodam. E aí ela fica frustrada. Por quê? Porque aquela situação que ela está vivendo e que ela está assim feliz, não está sendo aprovada e deixando o meio, a bolha dela feliz. E aí entra pai, entra mãe, entra parente, né? Entra melhores amigos, entra todo mundo que você convive e que traz aquela pitada ácida no comentário, né? Mas você não está fazendo isso? Mas ele não é assim? Mas tal coisa, como se dissesse assim, mas falta isso. Falta isso no seu trabalho, no seu relacionamento, falta isso na sua profissão. Mas no fundo você já está super feliz e dizendo, eu tô bem aqui, eu não preciso. Eu não preciso desse patamar acima. Eu estou feliz onde eu estou. Só que a pressão social por fora, às vezes, faz com que a gente ache que precisa de mais coisas. E aí a frustração precisa ser entendida. Ela é sua ou ela é do outro? Eu tenho, obviamente, minhas frustrações. Mas essa do profissional, ela não é mais minha. Tanto que antigamente, quando eu ouvia alguém comentar, né? Ah, e a filha de fulana tá trabalhando não sei aonde. E enaltecendo aquele lugar, né? Ah, e fulana trabalha no hospital tal, trabalha na clínica com tal pessoa. Aquilo doía, sabe? Aquela pitada de inveja com raiva acionava aqui a minha ferida. Por quê? Porque eu tava querendo validar o que o outro queria de mim. Mas eu já estava super feliz com astrologia, com tarô, atendendo nutrição online. Eu não queria me ver naquelas clínicas chiques, ricas. Mas não porque eu acho algum problema estar lá. Não, é porque eu não queria mesmo. Eu não gosto daqueles protocolos, de seguir aqueles padrões. E aí aquilo para mim não fazia sentido, mas me doía quando traziam com um tom de apenas um comentário. A filha de fulana trabalha agora na clínica de doutor tal. Como se dissesse, para trabalhar com o doutor tal, tem que ser muito boa. E ela é muito boa. Você, Lu, não é. Por isso que você não trabalha lá. Aquilo, gente, era uma ferida minha que abria, rasgava o peito e eu ficava com uma raiva, né? E aí eu entrava num ciclo de preciso provar que eu também sou boa. E aí, meu amor, no tentar provar que eu sou boa, eu só gastava energia e não ia para lugar nenhum. Ó, correndo na areia e a areia me afundando. E aí foi quando realmente eu entendi que eu falei, eu já faço o que eu quero. Eu estou bem com como eu estou. Estou frustrada em outras situações, mas que não é com essa área externa. São frustrações minhas porque eu ainda não consegui colocar em ação coisas que eu gosto. Não consegui colocar meus vídeos aqui no YouTube ainda é uma frustração, porque eu ainda procrastino. Eu ainda enrolo, fico achando que não sei o que eu vou falar, mas eu não tô mais frustrada com a profissão. E aí essa semana foi bem interessante porque eu li rolando aí o Instagram, eu vi uma moça falando que ela é designer, né, de profissão, e aí que ela não trabalha mais com isso. E aí que quando perguntaram a ela a profissão dela, ela falou designer, no automático. E aí depois ela falou, por que eu não disse que eu era influencer? Porque agora o que me traz dinheiro é ser influencer. Aí ela dizendo, eu mesma tive preconceito de falar que eu era influencer. Mas influencer é profissão, né? Então, quando a gente tem que escrever naqueles relatórios qual a sua profissão, eu já me peguei muitas vezes assim, nutricionista. Mesmo que eu atue bem pouco como nutricionista. Tanto que minha fala para o Instagram, né, minha fala aqui no YouTube é muito mais voltada para autodesenvolvimento, autoconhecimento, astrologia, né, para essas questões do inconsciente. E a nutrição ela entra como um segundo plano. Mas o automático vai nutricionista porque o julgamento. Ah, eu vou dizer que eu sou o quê? Astróloga? Vai ficar meio estranho, vão achar que eu sou o quê? Inferior. Mesmo que eu, astróloga, esteja recebendo o mesmo que a nutricionista, a sensação é que a astróloga é aquela que está recebendo pouco, está fazendo pouco dinheiro,
né? Não tem muita condição financeira. Gente, isso é no inconsciente, tá? Pode fazer um teste aí. Se você olhar para alguém que fala que é taróloga, astróloga, e para uma outra que é médica, você vai achar que a médica faz mais dinheiro do que a astróloga. Porque é automático, mesmo que essa astróloga seja super famosa e faça muito mais dinheiro do que a médica. A gente no automático. E aí eu me peguei nesse lugar porque eu falei, eu realmente não falo. Quando eu preciso marcar, eu marco nutricionista. Porque vem desse lugar do ser validada, ser reconhecida como alguém melhor do que a profissão que eu agora estou escolhendo. E aí me fez essa reflexão e eu disse, realmente, né? O tanto de frustração que a gente carrega, que ela não é nossa. Às vezes a frustração de não poder trocar de carro não é sua. É porque você anda no meio de todo mundo que troca de carro todo ano e você começa a se sentir pressionada a trocar. Mas você tá super bem com o seu. Às vezes o movimento de ter um celular X ou Y não é seu. É do meio que você anda. Às vezes você se vestir de um jeito ou do outro também é uma pressão social do meio que você anda. E, gente, não é sobre querer melhorar muitas coisas, tá? Você pode querer melhorar. A questão é, esse é um desejo seu? Porque enquanto não for um desejo seu, é pesado. É um gasto de energia que vai desviando. E fica cansativo. Fica cansativo sustentar. Sustentar, tapar o buraco da frustração do externo. Então, faça essa reflexão. O que é de frustração hoje que não é sua de fato? O que é que você está correndo atrás de conquistar que não é seu, né? Um dia desse eu me vi pensando de querer algumas coisas que eu parei, olhei assim, eu falei, mas não é que eu queira de fato. Eu tô me sentindo meio pressionada a precisar disso. Mas eu tô super feliz, né? Então, assim, é engraçado porque a gente baixa a guarda um pouquinho e aí já foi. A gente começa a ser bombardeado pelo externo. Então, o que é que você tem aí de frustração que não é sua? Tem muita coisa que você está tentando ter que não é seu. Que se você for olhar, no fundo você nem quer de fato. Que se ninguém tivesse lhe pressionando, né, inconsciente, a querer aquilo, você não ia correr atrás. Tire esses pesos, tá? É importante a gente se frustrar só pelas nossas questões, que já tá de bom tamanho. Você ser frustrado pelo que você não conseguiu realizar porque você queria. Eu já estou frustrada, por quê? Porque eu quero ir pra academia e ainda não fui. Mas essa é uma frustração minha real. Eu quero ir pra academia, não é porque estão me pressionando e estão dizendo que eu preciso, tá? Mas o estar numa clínica de nutrição, o ter que dar plantão e trabalhar em algum hospital reconhecido, é uma frustração que não é minha. Não é minha, porque eu não quero. Eu não quero trabalhar de 7 às 7 lá num plantão. Eu até gosto do ambiente hospitalar e da clínica, mas eu gosto de conversar, de passear, sabe? De fazer amizade. Então, eu não quero o protocolo que eu tenho que seguir nesses locais. Então, sim, eu amo trabalhar online. Acho maravilhoso fazer meus horários, gravar meus vídeos, né? Tô frustrada porque gravo pouco, porque fico aqui achando que não tenho nada para passar para vocês e que meus devaneios são malucos e aí não gravo. Mas é isso aqui que eu gosto. Então, olha aí, se você às vezes não tá frustrada, triste, carregando um peso que não é seu, tá? E eu quero lhe dizer isso, que solte esses pesos. Às vezes você tá meio perdida porque você não se conhece de fato, né? A questão do mapa e do tarô, eles auxiliam, gente, não é para adivinhar o futuro, mas é para lhe dar essa direção de você perceber, se fortalecer na sua essência, fortalecer seu sol, fortalecer seu ascendente, porque aí você começa a ter clareza dessas questões. Não é da noite pro dia que a gente percebe o que é nosso e o que é do outro. É realmente quando a gente fortalece a nossa essência, quando a gente fortalece o nosso movimento de autoconhecimento. E o mapa e o tarô lhe ajudam a fazer isso. Então não procure mapa e tarô
para querer resposta milagrosa. Procure realmente para você se conhecer e sair de bolhas, de ciclos que não são seus, ok? Para atendimentos, tá? Individual, me chama aqui. Você pode me chamar aqui nos comentários ou pode ir no Instagram, tá? Lu_Almeida. E aí a gente conversa, mas faça primeiro essa reflexão. Você está frustrado de fato pelo que é seu ou pelo que é o que o outro queria?